Desde o início desse ano, nós temos tratado sobre um assunto aqui na nossa comunidade, nesse início de ano. E qual é o assunto? Alguém sabe dizer? Tem coragem de falar? Eu ouvi um negócio aí. Quando fala de prosperidade, pro tipo de gente que vem nesse lugar, acho que deve dar um frio na coluna, assim, dar um negócio ruim, né não? Mas a gente se propôs a falar sobre esse assunto e a gente tem como base o texto de Mateus capítulo 5. E hoje eu quero trabalhar outros textos com vocês e eu vou lê-los agora e eu peço um pouquinho da sua atenção para que depois você entenda as conexões que a gente vai tentar fazer a partir dos textos que serão lidos. E o primeiro, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Posso ler? Tem alguém aí? Então, beleza. Tá ótimo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lucas capítulo 3, versos de 1 ao 5. No 15º ano do reinado de Tibério César, preste atenção, amados. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote ou sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João capítulo 10, verso 26 em diante. Mas vós não credes, e não credes por uma razão, porque não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Quando perecerão? Jamais. Eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. E por último, Apocalipse, capítulo 3, um texto conhecidíssimo de vocês, a partir do verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém, o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dá a graça de compreendê-la, ou de ter a revelação dela, ou de ter isso, Senhor, encarnado em cada um de nós. Opera por meio dela, gerando salvação, vida, libertação, vista, descanso, como a tua palavra assim nos garante. E a tua palavra diz também que ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. E é isso que nós contamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira realidade que nós trabalhamos aqui a partir do texto de Mateus capítulo 5 com vocês, fala dessa dimensão, dessa ressignificação de Jesus acerca daquilo que é ser bem-sucedido, bem-aventurado, como o Senhor diz. O que é de fato ser bem-sucedido? E ele começa a destacar que esta comoção que lhe dá, esta necessidade que é gerada no coração dele, de explicar isso, se dá a partir de um vislumbre que ele tem das multidões. Ele começa a olhar a massa, ele começa a olhar o fluxo, ele começa a ver a maioria, e isso cria nele uma condição de empatia, de se colocar no lugar delas, e de então encontrar a necessidade de aplicar a elas uma espécie de conhecimento. Então ele começa a ressignificar, ele sobe num lugar alto, mas um grupo específico se aproxima dele, mas a multidão continua lá. E ele começa então a ressignificar esse processo, porque quando você vai pensar no fluxo do mundo, da época em que nós vivemos, a gente também às vezes é levado por essa estrutura de multidão. A multidão gera segurança, a multidão gera conforto, a multidão é esconderijo. Um bicho, quando está sendo caçado por um leão, uma das principais armas de defesa de um gnu ou coisa do gênero é conseguir se misturar à multidão, é conseguir correr junto com a massa. Se tem uma coisa que a gente tem hoje no nosso coração, ou na nossa mente impregnado como um paradigma poderoso, é a ideia de que a massa está na direção correta. A gente acha que porque todo mundo está fazendo, então deve ser o jeito certo de fazer. Mas é interessante porque conversando com algumas pessoas em particular, e tendo a possibilidade de gerar nelas algum tipo de reflexão, você percebe a seguinte sensação ou ideia em suas cabeças, que parece que o mundo está caminhando para um lugar ruim. É como se todo mundo estivesse dentro de um ônibus indo para um desfiladeiro e todo mundo sentisse a mesma coisa, a mesma ideia, intuísse o mesmo processo, falasse, o motorista ali parece que morreu, né, o negócio está embalado, mas ninguém tem coragem de saltar desse ônibus, nem tem coragem de fazer algo diferente. Vamos ver aonde isso vai dar. Mas essa é uma sensação muito comum, pelo menos nos encontros que eu tenho, nas conversas que eu posso ter. Gente que consegue perceber que alguma coisa está errada, que há algo de podre no reino, mas que não consegue se propor enquanto alternativa para nada. Por quê? Porque sabe que isso demanda um preço, um custo, isso demanda coragem, isso demanda, de alguma forma, andar ou nadar contra uma maré. É exatamente isso que Jesus vivenciou, e é interessante saber que mesmo ele tendo a condição de, a partir dos sinais messiânicos, demonstrar que ele é o Messias, tal referencial foi ele, de que o mundo está indo na dimensão daquilo que é morte, daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que é um valor perverso, que ou o mundo se convertia a ele, ou o mundo o matava, e o mundo religioso resolveu matá-lo. Porque significava a destruição de toda uma estrutura que durante anos, que é uma outra força que nós também sofremos, assim como a lei da gravidade, a lei
da tradição é algo poderoso demais dentro de nós, porque ela tem a condição de sedimentar um pensamento, uma ideia, que vai passando de geração em geração, de tal forma que você nem a questiona mais, aquilo já é um ponto pacífico para a sua vida. Então não só havia mais de 4.000 anos de história, atestando aquele rumo, aquela direção, e não só a multidão, a maioria, se levantava e operava e valorizava a vida a partir daquele construto, mas quando Jesus se apresenta como uma alternativa e dá prova de que aquilo precisava ser derrubado, posto ao chão, de que aquilo deveria ser destruído, destrói o templo. Que existe uma outra realidade, uma realidade daqueles que confiam em Deus, mesmo na direção da cruz. De que Deus é capaz de trazer da morte para a vida. Mesmo Ele ressuscitando Lázaro, mesmo Ele tendo curado, dado vista aos cegos, expulsado demônios, curados leprosos, diante de tudo isso, a segurança das estruturas, da tradição e da maioria pesou mais alto. E então, quem tinha a condição de aferir Jesus como Cristo, decidiu crucificá-lo e julgá-lo de forma injusta, dizendo que ele era um bandido, um malfeitor, um arruaceiro. E isto acontece conosco. Andar na direção contrária, andar na direção da minoria, ou pelo menos da luz que Deus lhe deu. Essa é a expressão que Paulo toma, né? Que ele expressa quando ele diz assim: eu não fui negligente à luz celestial. Paulo é alguém que o Senhor voou com os 2 pés no peito dele, explicou muito rápido para ele as coisas, como funcionava, e de repente tudo aquilo que era fruto da sua tradição, da sua cultura e de uma prática comum a todo o seu povo, ele vai dizer que considera aquilo como refúgio, como esterco, como cocô mesmo. Para ser achado em Cristo, não tendo nenhuma espécie de justiça própria, senão aquela que vem de Deus por meio de Jesus. E para romper, porque ele vai dizer, cara, eu era grandão. Ele vai dizer, eu, segundo a lei, eu era um fariseu. Segundo a justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Eu era hebreu de hebreu, eu era da tribo de Benjamim, eu excedi muito no conhecimento aos da minha idade. Quer dizer, eu estou no rumo certo, é só tocar o barco. Por que eu vou querer andar numa direção diferente? Porque eu recebi uma luz diferente. Porque eu recebi a revelação de que Jesus é o Cristo. E de que é Ele o absoluto e não Moisés. De que é Ele o absoluto e não a lei. De que de fato precisa destruir o templo. De que de fato, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Antes, pelas obras da lei, vem o conhecimento do pecado. Eu entendi que é a graça. E a graça de uma maneira escandalosa. Não é essa graça but. Não é essa graça mais alguma coisa. É a graça bruta. Ah, vocês gostaram dessa agora, né? É a graça como graça. É a graça nua e crua. É Deus fazendo e dando tudo para quem não merece absolutamente nada e não tem condição de merecer. Só existe essa estrutura de Deus aliada à sua misericórdia como pernas de um Deus que anda na nossa direção. Ora com a sua misericórdia, ora com a graça. É as 2 pernas de Deus. E a graça é entendida como amor. Mas para isso ele experimentou uma série de oposições. E isso é incluído no texto do que é ser alguém bem-sucedido que Jesus apresenta. Bem-aventurados sois quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai, fazei festa. A gente não aguenta 2, 3 fofoquinhas a nosso respeito. A gente já fica...
Mas ele não disse que é de qualquer forma, é por causa dele, por causa de você ter dado razão a ele. Deixa o povo falar mal. Deixa o povo falar mal. É sinal de que você está no caminho certo. Está todo mundo falando mal? Esses dias alguém falou, tem um grupo aí se reunindo em Londrina, onde lá pode tudo. Cara, não foi eu quem disse isso, quem falou isso foi as escrituras, não sei se vocês viram. Tudo vos é lícito. Traduz para o português. Você pode tudo, mas nem tudo vos convém. Então não sou eu que estou inventando, isso é coisa já antiga. Do Novo Testamento, da Palavra de Deus. Na verdade, se você vai lá para o início das Escrituras, já está lá. É que a gente não lê, mas não entende, né? Quando o Senhor diz assim, de toda a árvore do jardim comerás o quê? Me ajuda, gente, eu gostaria de participação. Livremente. De quantas árvores? Qual que é a ordem de Deus? Não. Qual que é a ordem de Deus? De toda a árvore. Ordenou o Senhor Deus dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Essa é a ordem. Eu quero excetuar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, o que acontece? Você morre. Não sou eu quem te mata. Eu só estou te dando consciência, porque na liberdade é necessário consciência. Se você não sabe, não tem como escolher. Certo ou errado? Escolhe um lanche aí. O outro já, você vê que o primeiro ali já levanta a mão. Eu? O Du já pensou lá no Arnaldo. Aí eu digo assim, porque você não escolheu um triplo burger do Ale House lá em Charlotte? Porque você não conhece. Então como é que você tem liberdade de escolha se você não tem consciência? Se você não sabe de tudo? Então Deus gera essa consciência. Só que não come daquela não. Você pode comer, tanto é que comeu, não comeu? Então isso não é algo meu, irmão. Isso é algo da palavra de Deus. O problema é que a religião confia nas cercas, mas não confia no Espírito Santo de Deus. Confia nas regras, como nós lemos aqui no começo, mas não confia no Deus que troca corações, que inscreve no nosso coração as suas leis e faz com que a gente ande por elas e os observe. A gente não confia, a religião não confia. A religião confia no braço humano, naquilo que você e eu somos capazes de desempenhar dentro de um currículozinho tosco, que só te faz pensar que é melhor do que o cara que está do seu lado, ou do que a menina que está do seu outro lado. Ou que te faz viver nessa estrutura medonha, acachapadora, antirrelacional, anticristo e anticruz, em que toma o nome de Jesus emprestado, toma a tradição, toma os arquétipos, a Bíblia, o terno, o púlpito. E você e eu vamos sendo levados na direção do tacho de Satã, cantando louvores como quem vai para Canaã. E Jesus olha para essa multidão e fala, gente, eu preciso explicar a vida para esse povo. Eu preciso explicar para eles que bem-aventurado, que bem-sucedido, é gente que chora, é gente que não perdeu a alma, é gente que é capaz de se comover ainda, é gente que ainda sente. Porque, irmãos, vocês podem acreditar no que eu estou dizendo a vocês e no que eu estou ensinando vocês nessa noite. A maioria das pessoas sonham com um estado de coma, como padrão de vida. É que elas ainda não atentaram para isso. Elas querem sobreviver. Estão dispostas a darem suas almas, suas consciências, seus corações e a sua vida, a sua energia vital, para manter um mundo mau
desde que elas sobrevivam. Mas Jesus falou: não, eu vim dar para vocês é vida, não é sobrevivência. Eu vim dar para vocês é vida, e vida com abundância. E quando eu der a vida que eu tenho para dar a vocês, vocês não serão mais almas viventes, vocês serão espíritos vivificantes. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai mais viver com sede. Antes você será como uma fonte a jorrar para os outros, na direção daquilo que é eterno. E o que é ser bem-sucedido? É interessante porque a gente não pode ser desvinculado da nossa cultura. E há alguns anos, há mais ou menos uns 40, 50 anos, começou um movimento no nosso país de dizer que o Evangelho é algo diferente do que Jesus disse. De dizer que o Evangelho, se você de fato cresce no Evangelho, você não adoeceria. Se você de fato cresce no Evangelho, isso te traria carrão, isso te traria bons faturamentos, isso te traria bons casamentos, isso te traria bons salários. De tal forma que o sacrifício passou a ser dinheiro. Porque a ideia que foi implantada é a ideia de um evangelho da prosperidade. A ideia de que se você quer dar certo, você precisa vir para a igreja certa, para a instituição adequada. Enquanto Jesus falou: o Filho do Homem não tem aonde reclinar o quê? A cabeça. Você quer me seguir? Você vai entender que há uma negação de si nesse processo. E há uma inversão de mente que vai te colocar no caminho da vida. Porque esse caminho aí só vai matar você. E isso foi entrando na nossa mente de tal forma que isso se tornou uma construção cultural dentro de nós. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha um vizinho crente, gente, e era um ET. Mas um ET num bom sentido, cara. Você olhava para aquela família e você dizia assim: cara, eu estou em desacordo com alguma coisa. Se você pensa na figura do pastor na década de 60, na década de 70, nem a 100 quilômetros passava a ideia comum de que um pastor poderia cometer um crime hediondo ou abusar das mulheres da sua comunidade. Estou dizendo da ideia, não estou dizendo que isso não acontecia. Mas hoje, dependendo do lugar que eu chego e eu digo que uma das coisas que eu faço é pastorear uma comunidade, eu preciso ter que explicar uma série de coisas, cara. Senão o cara já me vê como um ladrão ou como um televisivo do Evangelho. Porque culturalmente, isso produziu esse tipo de realidade. Gente que fez do Evangelho um lugar para espertos. E espertos que são, usurparam. Eu não sei nem se posso chamar de boa fé. Porque para mim, tanto o que vende o bilhete premiado como o que compra o bilhete premiado é tudo farinha do mesmo saco. Tudo é movido pela ganância. Mas talvez, vendo toda essa arquetipia, a Bíblia, Deus, a oração, foram dando crédito a essa estrutura que diz assim, viu?
Se você quer se dar bem, se você quer ser próspero, se você quer ser bem-sucedido, você precisa virar crente. E você não precisa só virar crente, você precisa vir aqui e você precisa depositar todo o seu dinheiro e a sua confiança aqui. E se der certo, é porque você confiou em mim, mas se der errado, é porque ou você não teve fé, ou não deu o suficiente. E para que isso ocorra, como todo estelionatário, eu preciso, de alguma forma, cooptar a sua mente, para poder manipular você. E o que isso gerou? Gerou gente que abandonou a fé. Ou gerou gente que não sabe mais o que fazer da vida. Gerou o que a gente chama hoje de desigrejado. Ou gerou um bando de doente e que adoece os outros. Gente que nem de longe se sente o perfume de Jesus. Antes, gente que está aí só para, desculpa a expressão, cagar a regra. Gente cansada. Quando eu era criança, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo para vocês. Eu lembro que no final da minha rua, eu fui criado ali na rua Caracas. E antes de ter aqueles prédios todos ali, era tudo chácara. E na penúltima casa, um dia teve para alugar, e lá tinha um pezão de romã. E a molecada falou assim, vamos lá catar romã, só que antes disso eu já dei o pinote. E pulei dentro da casa, e aí eu enfiei a mão assim na romanceira, e na hora que eu puxei, amigo, dá aquela engruvinhada no galho, assim, na hora que solta, só escuta aquele zum, 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 pá, pá, pá. Levei umas 4 ferroadas na orelha de marimbondo. E aí eu vi a molecada chegando, e nisso estava chegando o Bebeto. O Bebeto que dá aula aqui no Areião, aqui, ó. Filho do professor Pisol, que era diretor do Vicente Rir. E o Bebeto foi o primeiro que chegou, eu engoli o choro. Falei, ali tem umas massas. E ele foi, e na hora que foi, eu só escutei os berros. Mas é mais ou menos isso. A pessoa está cansada da religião, mas ela está levando os outros para aquela canseira. Você precisa ir para a minha igreja. Você precisa por quê? Vai ver, gente, para quantas pessoas esse tipo de gente tem a coragem de falar do amor de Deus. Tem vergonha. O evangelismo hoje é tão fraco porque a gente tem vergonha de Deus. Porque eu já estou ferrado. Ainda eu vou falar para o cara que é bom, o cara vai vir aqui e vai descobrir que é ruim também. Eu estou com uma vergonha do VAR danado. Nesse sentido, eu não vou ficando assim. Não é um negócio celebrativo. Pode pensar, a oração se torna um negócio, uma obrigação. Ler a Bíblia é aquilo assim, meu Deus, tem que fazer a tarefa, o Senhor vai cobrar. Não existe relação, comunhão, amor, graça. Cadê o meu Deus? Eu preciso falar com Ele. O que será que a palavra dele diz sobre o que eu estou vivendo? Cara, eu preciso falar para aquela pessoa o tanto que Deus ama ela, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, inclusive Ele, não imputando a esta figura os seus pecados. E o Senhor me deu o privilégio de anunciar a esta pessoa a reconciliação de Deus. Mas não, os caras chegam lá e falam, você vai para o inferno, você bebe cerveja. A razão para você dizimar não é um coração generoso ou ofertar, não é um coração grato, é o medo do gafanhoto. Ou é o se dar bem, ou é o 100 vezes mais. Mas Jesus vai dizendo, não, não é assim. E o texto que nós lemos aponta para um João Batista, uma voz do que clamava no deserto.
O Novo Testamento começa com Deus fora do templo. A igreja começa com Deus fora do templo. Quando o Novo Testamento começa, e aqui entra o processo que nós lemos em Lucas, ali Lucas dá todo a ficha de pagamento de Herodes. Perdão, de Tibério César. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Lisânia, o tetrarca de Abilene, a terra tinha se dividido em 4 partes, cada um ficou com uma parte dessa, por isso tetrarca. E aí ele diz assim, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que Lucas está fazendo? Lucas está denunciando uma realidade aqui. Ele está explicando para mim quem está na folha de pagamento de Tibério César. E ele coloca a estrutura política, mas ele coloca também a estrutura, o quê? Religiosa. E ali aponta um detalhe de que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes daquele tempo. Mas a palavra sumo fala do mais alto, do mais elevado. Só existe um sumo. Se tem 2, é porque já houve um bem bolado. Roma entendeu que o povo de Israel não escutava a voz de ninguém, senão a voz do judeu. Templo, isso mesmo. Então eles sacaram que eles tinham que cooptar o templo. E eles cooptaram a partir de uma figura que era extremamente populesca, que é Anás. Anás colocou todos os seus 5 filhos para substituí-lo. E quando acabou, ele coloca o seu genro, Caifás. Mas quem era a eminência parda por trás, era ele. E Lucas está aqui denunciando essa estrutura. Mas João Batista, este sim, era um sacerdote. Porque o seu pai era o quê? Isto mesmo, um sacerdote. E sua mãe era descendente direta de quem? De Arão. Muito bem. Vocês estão bem. De tal forma que ele passou a ser esta parábola viva de Deus. Ele não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz do que clamava. Quem estava no deserto? Deus. Então, o Novo Testamento começa com Deus aonde? No deserto. E quem está lá no templo? E qual que é a função do sacerdote? O culto a Deus. Mas Deus não está lá. Até porque a arca, se eu falar bobagem aqui, o senhor me ajuda, professor. Mas a arca já não estava no templo. A arca ficava no Santo dos Santos. Havia o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, onde uma vez por ano só o sumo sacerdote entrava lá. E a arca tipificava o quê? A presença de Deus. Ora, se a arca não está mais lá, para que serve o templo? Se Deus não está mais lá, para que serve o templo? Para que serve o culto? O culto que, aliás, Deus nunca pediu. Quem requereu isso de vós? O só pisardes nos meus átrios. Quando que eu pedi isso? Nunca, jamais, sangue de bode, de ovelha,
de qualquer bicho, pôde tirar pecado. Mas nem como arquetipia, Deus estava lá. É por isso que Jesus olha para aquilo e fala, derruba. E a gente querendo erigir ou sustentar. Tem gente dando a vida para sustentar isso. Sabe por quê, gente? Jesus chega numa coisa chamada Domingo de Ramos, que hoje a gente chama de Domingo de Ramos, certo? E o que o povo diz a ele? Vocês lembram? Hã? Faz tempo? O Paulo não lembra. Eles queriam fazer de Jesus rei. E eles arrancavam as suas roupas, jogavam pelas ruas e pegavam os ramos e jogavam nas ruas. E ele vem numa jumentinha, é o chamado Domingo de Ramos. Só que na sexta-feira, o que acontece com ele? Vocês lembram, né? Isso mesmo, ele é crucificado, pode ter coragem. Ele é julgado. Ora, como que um povo que recebe ele querendo fazer rei, no domingo, na sexta-feira está gritando, crucificam? Provavelmente, conhecendo o métier como eu conheço, não é o mesmo povo. É o povo mais chegado do templo. Sabe quantas pessoas mais ou menos viviam no templo? Segundo Justo Gonzalez, viviam do templo 36 mil pessoas. Se derrubar o templo, o que acontece com essa rapaziada? Como que é, professor? 36 mil caboclos, sem carteira assinada, na segunda-feira. Você acha que os caras vão deixar, irmão? Não vão, né? Cara, vamos matar ele, porque senão vão vir os romanos e vão fazer o quê? Vão tomar o nosso lugar, o nosso emprego, a nossa posição. Tudo isso em nome de algo que Jesus não veio ensinar. Porque o seu sumo sacerdote está no deserto. Deus está no deserto. O que aconteceu com o bom se alguém quer seguir a mim? Se alguém quer ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. O que aconteceu com a cruz do cristianismo, ou da fé cristã, melhor dizendo? O que aconteceu com se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim? O que aconteceu com mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? O que aconteceu com amar a justiça? Como que as coisas vão se invertendo e hoje a gente, começando esse movimento aqui que está há 2 anos do Graça Bruta, a gente parece herege, é acusado de herege à torta e à direita. Porque tenta tirar da mente e do coração de cada um daqueles que tem a oportunidade de ouvir o que é ensinado aqui, a ideia de que Deus é um Deus de liberdade, Deus é um Deus de amor. Ele que falou isso. A minha missão é dar vista aos cegos, é pôr em liberdade os cativos, é pôr em liberdade os oprimidos, é apregoar aos pobres. E falar do ano aceitável do nosso Deus. E ele omite algo importante que está lá em Isaías, que é o dia da vingança do nosso Deus também. Ele fala do ano aceitável, mas ele não fala do dia da vingança do nosso Deus. Por que não? Porque esse dia recairia sobre ele. Para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ser próspero, para que você tivesse pelo que chorar,
para que você pudesse se alegrar com a justiça, para que você não vivesse como todo mundo, mas para que você pudesse, quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, fazer tudo na dimensão daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiramente vida, daquilo que é reino, daquilo que é liberdade, daquilo que anda na direção do que aponta para Jesus. Você foi chamado para ser Jesus. Mas é tão interessante que Jesus, quando o Novo Testamento está acabando, e nós lemos aqui o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 20, vai dizer que Jesus está à porta e bate. E muitas vezes eu ouvi esse texto sendo pregado, tipo, abre o seu coração para Jesus e ele está batendo na porta do seu coração, e se você abrir vai ficar tudo legal. Ok, tá bom. Mas o que o texto está dizendo ali é que Jesus está diante da sua igreja no final da história. E tem gente dele lá, que não percebeu a antagonia do culto. Está cantando com o coração vazio do Espírito Santo de Deus, ainda que dentro de uma igreja cheia, abastada, que de nada tem falta, mas cujo Deus não é nem cogitado, até porque nem se sabe mais quem é Deus. E ele está falando com uma esperança, e a esperança de Jesus é a mesma minha nesta noite. É de que estes escutem a voz do Senhor e entendam que mesmo que você esteja com uma turma boa, grande, sem precisar de nada, sem de nada ter falta, olhe à volta e perceba se Jesus está nesta caminhada, se Jesus está nesta assembleia. Porque às vezes, ele está do lado de fora. E ele não está falando para quem não é dele, porque o texto que nós lemos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está com a seguinte presunção, ou esperança: tem gente minha aí dentro. Eu sei que tem gente minha aí dentro, que pode entender esse rolê e saber que está errado. E sair do meio dessa multidão, como ele diz: sai dela, povo meu. E sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Para quer Deus te coloque nos píncaros da glória, como fez com José, ou quer Deus te coloque numa masmorra, como fez com José, você se veja como um próspero, como um bem-aventurado. Que a sua prosperidade não dependa da sua conta bancária. Que você assuma de uma vez por todas a identidade de um herdeiro de Deus, de um filho, uma filha de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Você sabe qual que é a diferença de herdeiro para co-herdeiro? Herdeiro racha, co-herdeiro integra. Você tem 10 fazendas e tem 10 herdeiros, é uma fazenda para cada um. Mas se tem 10 fazendas e 10 co-herdeiros, é 10 fazendas para 10 herdeiros. Dá para entender isso? Sim ou não? Então eu vou explicar de novo.
Se você tem 10 fazendas e 10 herdeiros, é uma fazenda para cada herdeiro. Mas se você tem 10 fazendas e 10 co-herdeiros, você tem 10 fazendas para cada um. Tudo é vós, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. O que aconteceu? O que aconteceu com a gente? Ou o que precisa acontecer para a gente, com a gente? Só ouvir. Ouvir. E permitir que a palavra de Deus destrua dentro de você e da sua cabeça tudo aquilo que não tem relação com Jesus. Para que você e eu possamos experimentar vida nova. E experimentar a vida. A grande dificuldade de nós é que a gente olha para a cruz e diz, cara, ali é lugar de morte. E é mesmo. Mas se essa mentalidade velha não morrer, é por isso que tem cruz. A ressurreição não pode se manifestar. Quem vive tentando sobreviver, morre. Mas quem, por amor a Deus, se entrega à morte, vai experimentar ressurreição e glória. E não é lá nem acolá, é aqui e já. Só que isso não depende da marca do seu carro, do terno que você usa, do relógio que você... Gente, trabalha. Trabalha. Trabalha razoável. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E você vai ver se as coisinhas não caminham para frente. Caminham. Elas vão. Você vai prosperando. Até porque Deus falou que faria isso. Deus disse que abençoaria o trabalho das nossas mãos. Agora faça disso o alvo da sua vida. Ainda que você seja o Bill Gates. Você será tão pobre que só terá dinheiro. Eu vi um ziliardário que enfiou sua fortuna num projeto científico que busca a vida eterna. Tem um cientista barbudão que recebe rios de dinheiro com um projeto de buscar viver para sempre. E muita gente dá grana e investe dinheiro nesse cara. Mas não vai dar certo. Porque ser próspero, segundo Jesus, é outra coisa. É ser filho de Deus, filha de Deus e co-herdeiro com Jesus o Cristo. Quem quer vir para essa mesa?